Vamos aos destaques. Negociação avança e rapidamente com o filho do dono da Crefisa. Você vai conhecer detalhes exclusivos sobre essa negociação e quem é Marcos Faria Lamacchia, o investidor que está acelerando a negociação com o Vasco da Gama. Pedrinho realmente não quer concorrer no ano que vem. Você vai entender os motivos também. Quem sai e quem fica. Um spoiler das negociações para o ano que vem. E fala também sobre a ideia de o filho de José Roberto Lamacchia virar dono da SAF do Vasco. E Marcos Leonardo corre o risco de não ser inscrito no Campeonato Saudita. Será que dá para imaginá-lo jogando no futebol brasileiro? Interessados não vão faltar. Vídeo de hoje do canal do Nicola trata sobre o tema. Então chega deixando o seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal. Bom, direto e reto, Pedrinho, na conversa que teve na última terça-feira, surpreendendo os seus pares, trouxe os fatos que o levam a desistir de concorrer à presidência no ano que vem. Pedrinho está muito chateado com o que vem acontecendo internamente, né? Não são cobranças da oposição em si, não é a questão de A, B ou C fazer alguns questionamentos, mas no entendimento dele, e ele não aceita, são vascaínos torcendo ou principalmente jogando contra dentro do Vasco, para que a coisa dê errado, para que o caos se instale. Na cabeça dele isso é inadmissível. E aí, somado a isso, tudo que ele já passou fora das quatro linhas, aquele plano de sequestro, as preocupações com os seus familiares, se os seus filhos saem, se a sua esposa sai, a segurança deles. Então, essa insegurança e principalmente a questão de que vascaínos jogam contra, e são vascaínos que têm relevância dentro da política do Vasco, isso ele não aceita. Então, hoje o cenário é de não concorrer. Ele comunicou ao grupo, aos seus pares mais próximos, aqueles que fazem parte do núcleo duro, daquele núcleo que comanda o Vasco da Gama, que não contem comigo para o ano que vem. Óbvio que isso pode mudar com 2026 de boas notícias, mas o Pedrinho não tem mais, nesse momento, a vontade de concorrer à presidência para o ano que vem. Hoje tem na conta KTO e nós vamos falar sobre mercado da bola, meio-campo, ataque e até mesmo a zaga são os nossos focos, né? Meio-campo, um 8/10, um atacante lado de campo estilo Andrés Gomes e um zagueiro rápido e jovem. Perfis que nós vamos destrinchar no nosso Na Conta KTO. Vamos então à principal parte do nosso vídeo, falar sobre Marcos Faria Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia e também de Júnia Faria, herdeiro do Banco Real e Alfa, que eram propriedades do seu avô e que foram vendidas. Só para se ter uma ideia, o Banco Real e o Banco Alfa, somados, ultrapassaram na venda 3 bilhões de reais. 47 anos, Marcos Lamacchia, hoje, além de ser herdeiro, né, desses valores, né, que a mãe dele, Dona Júnia, ficou por conta da venda dessas propriedades, hoje o Grupo Faria tem empresas relevantes também, como, por exemplo, na área de agronomia, na área hoteleira já teve também essa atuação, a C&C Casa e Construção, uma rede que você com certeza conhece, tem vários pontos no Brasil, Água Prata, né, que também já esteve, você com certeza já viu isso, essa bebida, né, essa água em redes hoteleiras, enfim, é um bilionário, e que o que me disseram foi o seguinte, falou, cara, ele é mais rico do que o pai. É um dos raros casos em que o filho tem mais dinheiro do que o pai, por conta da herança deixada pelo avô dele. De perfil discreto, você buscar em rede social, não é diferentemente da madrasta, né, da Leila Pereira, casada com o pai dele, José Roberto Lamacchia, que é mais de um perfil público, ele é muito privado, discreto, mas aconselhado pelo pai
aí começam os detalhes exclusivos que eu pude apurar. De uma informação que foi trazida primeiramente pelo Lucas Pedrosa, na sequência o Bruno Murito e também o Rafael Zarco, os dois últimos do GE, 3 brilhantes jornalistas. Eu pude apurar informações exclusivas e trago para você. O Vasco não quer se manifestar sobre o assunto, claro, faz parte da negociação. Marcos Lamáquia, com o seu grupo, né, de investidores e de pessoas de diversas áreas dentro do grupo, da área jurídica, da área de administração, da área econômica, o Marcos designou um grupo forte para debruçar sobre o caso Vasco da Gama. Incentivado pelo pai, José Roberto Lamáquia, de que o futebol é um negócio que traz muita rentabilidade também, Marcos Lamáquia procurou o Vasco nesse ano e em 2 meses de NDA assinada, detalhe, torcedor, há 2 outras negociações em andamento, ou seja, 2 NDAs também estão assinados. Então são 3 ao todo nesse momento. O do Marcos Faria Lamáquia é o que está mais adiantado. E segundo a informação que eu recebi, em 2 meses ele acelerou o que os outros estão levando praticamente 1 ano, desde o início do ano, com o NDA assinado. Vocês vão lembrar que o Carregal, ao participar, o Felipe Carregal, o VP jurídico do Vasco, do nosso podcast nesse ano, disse que tinha um memorando de entendimento, tinha uma NDA já assinada com uma empresa e tal. O do Marcos Lamáquia, que foi assinado mais à frente, está muito mais acelerado. Em 2 meses, aconteceu um levantamento que os outros levaram praticamente 1 ano. Entende José Roberto Lamáquia, que é pai de Marcos Lamáquia, que hoje a qualidade dos gestores no futebol está muito abaixo das grandes empresas. E por isso o incentivo a que Marcos Lamáquia buscasse o Vasco da Gama. E nesses 2 meses, os números apresentados do Vasco a Lamáquia interessaram muito. Informação que eu recebi: não há nesse momento nenhum valuation, que é o valor da Vasco da Gama SAF passado ao Marcos Lamáquia. Por quê? O Vasco ainda tem números a apurar. Por exemplo, a homologação da RJ do Vasco, da recuperação judicial, o Vasco ainda tem algumas obrigações a cumprir, como a questão tributária. Então, assim, o Vasco hoje não tem como precisar se a empresa hoje vale 2 bi, 1 bi 400, 1 bi 600, 3 bi. Tudo isso ainda vai passar por negociações. Agora, atenção a outros detalhes exclusivos. Além de pisar no acelerador e em 2 meses fazer o papel de outras empresas que estão levando 1 ano para levantar todas as informações pelo corpo de profissionais debruçados no processo, Marcos Lamáquia negocia com o Vasco a compra de 39%, imediatamente. E um novo DIP deve ser realizado no início do ano, né? Um novo empréstimo. Aliás, um outro detalhe. No DIP, que foi vencido pela Crefisa, a empresa de investimentos de Marcos Lamáquia participou e perdeu. Informação exclusiva para você. E nesse formato de compra de 39%, nenhum investidor vai ser minoritário. Os 31% que estão sendo discutidos na Fundação Getúlio Vargas indicam que o Vasco ainda tem um percentual para uma discussão, que entende que vai ter ganho, mas o que está à disposição, os 39% e os 30% do Vasco. Por lei, o Vasco não pode negociar 30%, ele tem que ficar com 10%. Agora, óbvio, torcedor, ser sócio 70-30 ou 90-10, o Vasco sempre será minoritário. Então, nesse momento, o Vasco poderia, por exemplo, imediatamente, após passar todas as diligências, levantamentos, o due diligence, como eles chamam nas operações, vender 20% das suas operações, das suas ações. E imediatamente, então, estariam à disposição do Marcos Faria Lamáquia 59%.
de perfil discreto, de interesse forte realmente na aquisição do Vasco, Marcos Faria Lamáquia segue acelerando as negociações. Fábio, vai dar negócio? A expectativa é muito alta. Não se tem ainda assinatura, não teve ainda a discussão do valor que vai ser investido, mas há uma discussão já grande em relação a como vai ser investido. CT, aquisição de jogadores, investimentos anuais, mas ainda não chegou ao valor total da operação, que é uma discussão que virá à frente. Pelo entendimento de quem acompanha essas operações, o negócio tem tudo para acontecer. Ah, Fábio, mas é a Fundação Getúlio Vargas os 31%. Há estratégias jurídicas nesse meio do caminho. O que eu soube é que o Marcos Lamáquia não irá negociar com a ICAP. E que o Vasco tem que resolver com a ICAP via Fundação Getúlio Vargas. É isso, galera. São as informações que eu tenho para você nessa sexta-feira, dia 26 de dezembro de 2025. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência sempre aqui no Fanático Vascaíno, que é a sua casa. Ó, espalha para geral. Esse vídeo foi feito com muito carinho para você. Um grande abraço e até mais tarde. Mas esse vídeo é um vídeo especial. Eu trouxe o Lucas exatamente para que possamos falar, Lucão, sobre pedidos para Papai Noel. Eu vou te dar a seguinte missão. Quero que você pense em jogadores que possíveis, né? O Vasco está no mercado com a grana que o Vasco tem. Isso. Depois você vai me dizer uma lista daqueles, cara, aqueles sonhos que impossíveis nesse momento, né? Por causa da grana. Né? Com mais dinheiro, quem sabe, né? Mas nesse momento não. Tá. E vamos falar também sobre lista de dispensa, porque para chegar tem que sair também. Só antes da gente começar, ontem o Vene Casagrande trouxe a informação, com o Pedrosa, da proposta do Zenit da Rússia, de 31 milhões de euros, mais 4 milhões em metas totalmente alcançáveis do Zenit, pelo Rayan. Vasco negou. O futebol russo, futebol árabe, chinês, japonês não são mercados que o Vasco enxerga para o Rayan. Então, mesmo que os números melhorem muito, que chegue a 50 milhões de euros, não é um mercado, tecnicamente, que o Vasco observa para que o Rayan tenha sucesso. Até porque a Rússia, inclusive, com todos os embargos que sofre, nem joga as grandes competições europeias, não pode e tal. Bom, vamos lançar aqui os pedidos para Papai Noel. Eu quero ler nos comentários também os seus pedidos. Lucas, vamos começar com os pedidos possíveis ou os impossíveis? Possíveis primeiro. Possíveis primeiro? Eu gostaria muito, quem? já para começar, com um jogador que é de Série B, mas tem muito, é muito bom, ele é muito bom. Quem é? É o Talhari do Juventude. Ele caiu para a Série B, né? Você já está considerando já para o ano que vem, sim. né? Então ele é um jogador é um ótimo finalizador. Ele joga muito bem. Fez gol, inclusive, na gente, né? No 3-1, né? Não é melhor não comentar. Mas é bom atacante, né? Seria um bom reserva. O Vasco precisa fazer banco, né? Sim. Então, Gabriel Talhari. Alô, Scout. Alô, galera do Vasco. Segura a dica do Lucão, hein? Mais uma. Eu vou falar também o Arana. Arana que tá deixando o Atlético Mineiro, né? Isso. Eu pensei nisso. O Arana. Com a ida do Renan Lodge para lá, Guilherme Arana. Mas o Fluminense fez proposta por ele. Agora, a questão é, Arana e Piton? Ou Piton sairia? Eu acho que o Piton sairia. Nessa jogada, o Piton sairia. E aí o Vasco ganharia uma grana, o Arana viria de graça, sem contrato no Atlético. Por isso mesmo. Pode ser. Faz até sentido. Agora, um jogador muito ousado. Ousado? Ousadia e alegria é o nome desse rapaz. Esse daí ele tem. É um jogador que estava no futsal do Magnus e subiu pro profissional. E hoje ele tá jogando no Atlético Paranaense, vai jogar a Série A. Isso, que foi pra Série A. Que é o Leozinho. Leozinho, é verdade, já ouvi falar dele. Não vi jogar ainda. Mas bom? Ele é muito bom. Ele não tem medo de ir pra cima, ele corta pra dentro, chuta com a perna ruim, chuta com a perna boa e sempre faz... Chuta com a perna ruim, mas faz graça ou cai com a bunda no chão? Ele joga bem, ele joga bem. Ele joga bem, ele não tem medo, cara a cara, ele quer, sempre querer fazer o melhor. Ele é bom nesse chapéu. Ih, faz graça? Faz. Mas faz gol? Faz. Porque assim, não sei se sobra tempo com isso tudo que você falou, se ele faz gol. Mas será que o Atlético libera? Não, né? Eu acho que sim. Né? Será? Outra dica agora. Se a gente der uma graninha boa, não uma grana. Aliás, o Vasco está no mercado, Lucas, com jogadores em negociação, com o modelo de negociação do Admar Lopes, que é pegar por empréstimo, como Carlos Cuesta, Robert Renan, Andrés, no modelo de emprestou, performou, foi bem,
o Vasco tem a obrigação de comprar se alcançar algumas metas, né? O Matheus França não vê assim. Ainda bem, porque não está performando, inclusive Então, o Vasco... Mas também se não performar... Quando você não... fala de dispensas, ele... Já está na tua lista de Já, dispensa? já. Então já vamos começar pela dispensa, que depois eu quero saber os Então, sonhos impossíveis. as Dispensa. dispensas. Quem você dispensaria? Lembra, o Jean Davi foi embora, Maurício Lemos vai embora. Sim. A tendência é o Paulinho ir embora, alguns clubes do Oriente Então, Médio querem ele. Ele, eu já tiraria, infelizmente, o Paulinho. Paulinho, Não? tchau, um abraço, mas... Não rendeu, né, depois da cirurgia. Outro, Fusato. Daniel mas Fusato. não tem goleiro reserva, tem que contratar outro. Tem o Felipe Gabriel, que é um garoto sub-17, Ele é um ótimo sub-20. goleiro, pode virar o reserva, mas não dá confiança a ele. Ele não dá confiança pro Fusato time. não foi? Não. Não, né? Hugo Moura. Hugo Moura era uma boa peça pra emprestar, mas o Diniz gosta dele, hein, cara. Mas não, Tem né? diferença de gostar e jogar. É verdade, você tem razão. Quem mais? E por último, Matheus França. Pode já devolver antecipadamente. Alô, Crystal Palace! Então, não dá. Não dá. Não tá dando. Return, Please. Return, please. Porque tá ruim. Hello, Crystal Palace! Pega ele aqui! Porque tá ruim. Come back, Matheus França. Bom, agora vamos para os sonhos impossíveis. Eu não sei, assim, eu não faço a menor ideia, mas ao contrário do que o rapaz lá do Corinthians falou, eu não vou nem dar mais ibope para ele falar o nome dele, né? Falou que as crianças têm que chorar, rios de lágrimas e tal. Eu podia falar vários ditados, se isso é um ditado, né? Ele podia dizer assim, que choram as crianças do Vasco e não as do Corinthians. Ok, mas não, né? Enfim, o mundo dá voltas, meu garoto. Lembra do Jusilei, volante de São Paulo, que falou barbaridade do Vasco? Cadê o Jusilei? Então. O mundo dá voltas. Sonhos impossíveis, e crianças podem sonhar assim. Eu vou pegar dois. Dois? Um que jogou no Vasco e outro que, né, não... Que poderia jogar no Vasco um dia. Eu acho que ele é vascaíno, que eu vejo notícias, ele fala que ele é vascaíno. É o Neto, craque Neto. Não, Não, já parou. é o Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, é verdade. Mas Bruno o ruim é que ele tá, né, jogando aquilo. Tá jogando muito. Ele tá jogando pra cacete no Newcastle. Ele fez um gol olímpico. Fez gol olímpico, é capitão do time. Então, camisa é difícil. 39. Mas quem sabe, daqui a 10 anos. Uns 5, 6 anos, né? 7. 8. Quem 7. sabe? 7, 8. 7. Tá bom. Você vai estar com 20 anos, tu vai ver um belo time. 7. Tá bom, vamos lá. Quem mais? Também, eu que gosto muito, é o Guimarães e o Douglas Luiz também. O DG. Você queria o DG de volta. Uhum. Mas também tá bem lá na Europa, né? E é um jogador ainda novo. Eu ia falar, mas ele tá bem mesmo. Ele Tava tá na bem. Juventus, da Juventus foi pro Nottingham, foi pra Premier League. Tá difícil. Outro que era pra vir pra titular. Mas os dois, se viessem, eu vou ver. Não. O Faixa que eu o vou falar cacete agora. pra eles. Eu vou falar. Eu já faria uma outra coisa. Ah. Nesse esquema tático que eu vou fazer, é o 4-3-3 igual o Diniz joga. Ah. Só que a diferença é que o Ryan, de segundo atacante, ele vai pra ponta. E quem vai entrar aqui vai virar o atacante. Hulk. Ih, rapaz. eu Tá, acho ele fica bom. ou não fica no Atlético Mineiro? Porra, mas quem não acha o Hulk bom? Mas não cabe no nosso orçamento agora. Por isso que é... Sonho impossível. Impossível por enquanto. Tá, então eu vou te dar uma missão agora pra gente fechar o nosso vídeo. Digamos, isso é totalmente hipotético, não é nem um pouco realístico e tal, que o Vasco contratasse esses 3 caras. Quem sairia do atual time pros 3 entrar? Barros, Thiago Mendes e alguém? Que é a função do DG e do Bruno, ali na cabeça de área, né? Saindo pro jogo e tal. Ai, gente, ia ter um banco fantástico também, né? O Andrés. Então você ia botar Andrés, Barros e Thiago Mendes no banco. Aí quando o Diniz precisasse mudar o time, ele olhava pro banco. Tem banco. 3 opções. Gostei. Gostou, né? Você foi bem. Tem futuro, meu garoto. Se quiser assumir aqui um dia pra eu dar uma descansada. Rapaziada, olha aqui, deixa eu passar a desejar um Feliz Natal pra vocês. Amanhã estaremos aqui, estarei fazendo vídeo pra vocês no café também. Hoje vou pisar um pouquinho no freio, tirar o pé do acelerador, descansar. Esses 2 dias aqui, somente o café vascaíno. Não tenho na conta KTO hoje. A gente volta sexta-feira. Mas quero desejar a você uma ótima noite, deixar um beijo para você, para sua família. Muito obrigado pelo carinho com o nosso canal. Meu, do Lucas, da Cacá, da minha esposa, seu, que acompanha. O canal é nosso. Todos nós participamos. Nós produzimos conteúdo para levar a você, que é um apaixonado, um fanático vascaíno. Muito obrigado, que Papai do Céu esteja com vocês numa grande noite, uma ceia fantástica
e amanhã a gente tá de volta. Fechado, Lucão? Fechado. Faz sempre. aí o que você quiser falar um Feliz Natal, fica à vontade. Por último, ativa o sininho, se inscreve no canal, pra sempre continuar seguindo o canal. Isso aí. Muito obrigado pelo carinho. Rapaz quem é caro, assiste, rapaz é caro. Quem assiste, muito obrigado pelo carinho. Muito Feliz Natal. E que Papai do Céu abençoe vocês todos que seguem meu pai. Que segue o fanático vascaíno. Isso Feito mesmo. pelo seu pai. Fechado. Valeu, Feliz Natal, beijo. Ho, ho, Tchau. ho. Não podia faltar. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Natal. Por onde? Tudo que a gente olha tem Natal. Tem Natal aqui. Tem data de Natal. Tá de brincadeira, né? Ué, não é pra... Não, Por quê? Não era pra fazer? não. Natal apareceu aqui. Cadê o Natal, Jesus? Já apareceu, na edição eu fiz. Ah. Fiz aparecer. A magia. Tu acha que é só o Rei Kraus que faz? Eu também fiz. Aquela tua foto Ele tá tá vendo. aprendendo? Tá aprendendo? Tá aprendendo com ele? Mais ou Bonito. menos. Ah, mas Tá tá bonito. bonito aqui. Só não mexe muito aí não, cacete. Gostou do meu dente? Cadê? Do meio aqui. Que coisa horrível. Hora de falar sobre um novo dono pro Vasco. Formação que bombou nesse Natal dá conta de que Marcos Faria Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, marido de Leila Pereira, é quem negocia a compra da SAF do Vasco, com a promessa de um investimento de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. A tendência é que ele assine um memorando de entendimento com o Vasco nas próximas semanas para mostrar a intenção da compra. Não conhece o Marcos Lamáquia? Eu te apresento. Empresário de 47 anos de idade que tem o respaldo do pai para assumir o clube. Só para lembrar, quando o Pedrinho se torna candidato à presidência do Vasco, havia um interesse público do José Roberto Lamáquia em adquirir o Vasco. Ele acabou desistindo dessa ideia por conta da repercussão extremamente negativa entre conselheiros e apoiadores dele no Palmeiras. Pegaria mal para o Lamáquia ser dono da SAF do Vasco, tendo a sua esposa como presidente do Palmeiras. Para tentar evitar qualquer conflito ou constrangimento, optou-se por colocar o filho do Lamáquia como candidato à compra. A informação desse interesse foi divulgada pelo jornalista Lucas Pedrosa nas últimas horas. O Marcos é rico por parte de pai e de mãe. Se o Lamáquia tem um patrimônio estimado em mais de 8 bilhões de reais, sua mãe é uma das 5 herdeiras do banqueiro Aloísio de Andrade Faria, que faleceu em 2020. Marcos é de poucas aparições públicas, até por isso é muito pouco conhecido. E ele tem vida independente das empresas do pai e da Leila, embora já tenha trabalhado na Crefisa. Foi também, ele criou, para ser mais preciso, ele fundou em 2011 a Blue Star, que é uma gestora financeira de fundos de investimentos. Antes, já havia trabalhado como diretor da Crefisa por muitos anos e também do Banco Alfa, que era do seu avô. Importante registrar que a Crefisa já havia feito um empréstimo ao Vasco ao longo desse ano de 80 milhões de reais, condicionando o não pagamento ao repasse de 10% das ações. Dinheiro desses 80 milhões se encerra em janeiro e o Vasco já cogita um novo empréstimo e a Crefisa apareceria como a grande favorita. A pergunta que eu deixo para você, torcedor do Vasco, é 2 bilhões de reais de investimento em 5 anos. E o filho de Lamáquia assumindo o clube. O que você pensa sobre essa história? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o novo patrocínio Master no Vasco. Não é novidade que o Cruz Maltino não terá a Betfair em 2026 e meu amigo Fábio Azevedo contou que a 01 é hoje a principal candidata a assumir o patrocínio Master do Cruz Maltino. Negociação que pode garantir o dobro do valor da Betfair. Você sabe, a Betfair desembolsava 47 milhões de reais por temporada com o Vasco. Cruz Maltino busca um acordo para algo na casa dos 90 milhões de reais, que lhe fariam ficar bem posicionado no ranking de patrocínios Master do futebol brasileiro, só atrás do Flamengo, com 268 milhões de reais da Betano, do Corinthians, que hoje tem 103 milhões de reais da Esporte da Sorte, e do Palmeiras, que tem 100 milhões de reais da Sporting Bet. O São Paulo hoje ocupa a 4ª colocação, com um acordo com a Superbet de 78 milhões de reais. Essas tratativas na busca por um patrocínio Master independem das negociações com Marcos Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia e marido de Leila Pereira. O Marcos Lamáquia é o mais novo interessado na compra da SAF vascaína, notícia que agitou os noticiários do clube. A ideia dele é investir cerca de 2 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Vamos ver como é que essa história termina. Bora falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal
para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar, ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora, o Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada, são 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida. Mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!